distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos pode ser feita de três maneiras possíveis. A primeira delas é quando você tem um ponto A, x de A, y de A, ponto B, x de B, y de B, e quer determinar essa distância e ela está no plano cartesiano de tal maneira que essa distância pode ser representada por um segmento de reta paralelo ao eixo x. Como na figura abaixo agora, nós vamos colocar um ponto A, tem x de A e y de A. E vamos colocar um ponto B lá na frente, x de B e y de B. Note que a gente pode desenhar esse segmento de reta em preto aí, para representar essa distância. Sempre que acontecer isso, você vai pegar o x de B que está mais à frente, subtrair de x de A. Basta usar os pontos de x, você vai encontrar o valor da distância. Isso tem que ser dado em módulo para que não ocorra sinal negativo, porque nós estamos trabalhando com unidade de medidas e elas têm que ser positivas. Vamos ver isso num exemplo para que fique mais fácil para você. Calcule a distância entre o ponto A e B. Note que o ponto A tem coordenadas menos 2 e menos 5. O ponto B tem coordenadas 2 e menos 5. Olha, as coordenadas são um ponto. A abscissa é o primeiro valor antes da vírgula, que pode ser representado pelo x. E a ordenada é o segundo valor depois da vírgula, que pode ser representado pelo y. Nós queremos, então, pegar o x do ponto B. O x do ponto B é 2, menos o x do ponto A, que é menos 2. Então, vamos ficar com 2 menos menos 2. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar 2 mais 2, que é 4. Raiz quadrada de 4 é 4 unidades, porque o módulo tira o sinal da resposta que você obteve, transformando em 4 unidades de medida. Note que é bem simples você olhar para o gráfico e olhar o ponto A e B e notar que tem 4 unidades separando um do outro. Desenhar é muito mais fácil. Porém, no dia do vestibular, você não pode usar material de desenho geométrico, porque esse tipo de material, quando você desenha, dá a resposta dos exercícios, com mais facilidade, sem o cálculo. Vamos agora fazer a distância no segundo caso, quando essa distância pode ser um segmento de reta que apareça paralela ao eixo y, como está acontecendo no desenho agora. Quando isso acontecer, o que vai ser importante para você vai ser o ponto y e não mais o x. É só fazer y de b menos y de a em módulo. Olha aí o ponto C e o ponto A. Meu caro e minha cara, não precisa fazer a distância de YA, YC ou YC e YA. Fazer o cálculo duas vezes, porque a distância é a mesma. Não importa a ordem com que você vai pegar, o módulo vai fazer o valor sempre ser positivo, vai fazer ele sempre ser idêntico. Então, se você fazer YA menos YC ou fazer o contrário, YC menos YA, a resposta será a mesma. Por padrão em geometria, a distância de CA, a segunda letra é a A. Então, a gente tem que começar a subtração com o ponto A. YA menos a primeira letra, que é o C, menos YC. Então, a gente vai ter menos 6, menos 6. Dá menos 13, menos 6 com menos 7, desculpa, dá menos 13. Módulo de menos 13, o módulo tira o sinal do número 13 unidades de medida, que são facilmente visíveis no desenho. Vamos agora ver um terceiro caso. E esse terceiro caso substitui os outros dois, quer dizer que se você usar essa fórmula nas outras duas situações, vai funcionar, tá? Não precisa ficar memorizando as duas primeiras se você não quiser. Nesse caso, o nosso segmento de reta, os dois pontos estão de tal maneira que o segmento de reta aparece atravessado no plano cartesiano, não aparece nem paralelo a x nem a y. Vamos chamar o início do segmento de reta de ponto A. Então, você vai ter x do ponto A
e y do ponto A. Vamos chamar o final do segmento de reta de B. Vamos ter, então, x de B e y de B. Note que se eu prolongar no ponto A uma linha paralela ao eixo x, eu posso obter um terceiro ponto, que eu vou chamar de ponto C. Na hora que você vê o ponto C, você já deduz que o x do ponto C será x de C, que o y do ponto C será yc. Você está certo. O valor de x e de y recebem o nome do ponto que está fora, no nosso caso C. Só que você preste bem atenção que o x do ponto C vai ficar exatamente no mesmo lugar do x do ponto B. Ou seja, a abscissa do ponto B e a abscissa do ponto C são idênticas, estão no mesmo lugar. Então, o x de B pode ser representado como x de C, porque eles são iguais. O mesmo vai acontecer com y de C. O y de C está na mesma altura no eixo y que o y de A. Então, você pode afirmar que y de A e y de C são iguais. Logo, o ponto C pode ser escrito como x do ponto B e y do ponto A. Ou seja, você vai usar apenas a letra A e a letra B. Não vai precisar usar o y. Aí, ó, a gente já substituiu aqui no outro desenho o x de C e o y de C por x de B, y de A. Note que agora você tem um triângulo aí, ó, muito conhecido da gente, o triângulo retângulo. E para o triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Então, essa distância em vermelha no triângulo retângulo, que fica em frente ao ângulo de 90 graus, chama-se hipotenusa. E as outras duas medidas, o cateto menor e o cateto maior. Note que a medida da frente é a hipotenusa, é a que a gente quer descobrir. A distância entre o ponto A e B é a hipotenusa. A distância entre o ponto A e C é o cateto menor. E a distância entre B e C é o cateto maior. Então, a gente pode escrever o teorema de Pitágoras como a distância de AB ao quadrado igual a distância de AC ao quadrado mais a distância de BC ao quadrado. Veja só, a gente já sabe calcular a distância de AC. A distância de AC está paralela ao eixo x, então basta fazer x de C menos x de A. Só que o x do C vale o mesmo que o x de B. Então, vou usar, em vez de x de C menos x de A, x de B menos x de A. Note que a distância entre o ponto B e C é o cateto maior. Acontece que você tem lá a distância de B a C. Então, nós vamos ter YB menos YA. Porque nós vamos substituir o y de C por A, para ficar mais fácil. Olha o que apareceu. Apareceu uma equação só com letra A e B, sem C. Então, a gente não precisa do ponto C para usar a equação, para calcular. Para ela ficar mais bonitinho, você pode pegar aí na distância de AB que está ao quadrado, tirar esse quadrado daí e levar ele para o lado direito como uma raiz. A fórmula vai ficar, então, a raiz quadrada da variação de x mais a raiz quadrada da variação da soma do y. Então, a gente pode escrever a equação assim. A distância de AB é a raiz quadrada de xb menos xa, que a gente pode chamar de ΔX, mais yb menos ya, que a gente pode chamar de ΔY. Essa equação com ΔX, ΔY é muito usada na física.